Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro Visitantes. Você sabe que toda vez que alguém passa por aqui pelo Hub AgroSelections e que a gente percebe que tem algo muito interessante que a gente tem que apresentar para vocês, a gente faz questão de trazer aqui para o estúdio e apresentar essa pessoa, a empresa e suas soluções. E hoje, falando já em soluções, a gente está trazendo aqui o Kleber Costa Lima. O Kleber é CEO da iFink Soluções Financeiras. Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a oportunidade de conhecer a iFink, conhecer você, o trabalho de vocês, que pela nossa conversa aqui nos bastidores já parece ter muita coisa para apresentar para o agro e para quem nos acompanha aqui, né? Me conta um pouquinho, me fala um pouquinho do que é a iFink, que empresa é essa que está chegando aqui? Tá, vamos lá. O que é a iFink hoje? A iFink é uma fintech de soluções financeiras e seguros, né? A gente consegue conectar o que o cliente precisa com as soluções verdadeiras. Então, a gente consegue hoje atender clientes com demandas de crédito, né, que estão machucados no mercado ou não. E a gente tem um hub de produtos financeiros que a gente consegue tirar o cliente de banco. Né, tecnicamente, aquele cliente que fica muito engessado hoje, que está precisando, depende muito de banco, de gerentes, a gente chega para cobrir esse buraco que ele precisa e é isso que a iFink faz hoje. A gente consegue achar necessidades, conectar as necessidades que ele tem com as soluções que a gente tem na plataforma. Kleber, mas é melhor que banco? Porque assim, a gente tem que entender que esse produtor rural, o pessoal do agro, vou te contar, porque eu tô aqui há 2 anos aprendendo com eles e assim, eles são muito desconfiados. Então me fala, por que escolher, enfim, sair do banco que ele já está acostumado, que ele sabe que tem problema lá, que é difícil, mas... A gente não fala nem que é melhor, nem que é pior, a gente é diferente. A gente é como se fosse uma segunda alternativa para o produtor ou para o cliente, pessoa física ou jurídica. A gente consegue atender os dois hoje. Né? O que a gente tem de diferencial com os bancos tradicionais? Como a gente tem um marketplace, a gente tem um hub de produtos que, por exemplo, se você for procurar um crédito hoje e você tem que ir no seu banco tradicional, você fica dependendo só daquela aprovação. Hoje a iFink, ela tem 40, 50 parceiros embaixo dela que eu consigo levar a mercado e eu consigo entregar para o cliente na ponta a melhor condição comercial. Então a gente até brinca, fala assim, ó, tenta no seu banco e tenta com a gente, vê o que fica melhor, né? Vê o que fica mais barato. Né? Porque hoje, muitas vezes, a cabeça ainda do produtor rural ou do empresário, ele pensa que só tem recurso em banco, e não. Hoje com a abertura do mercado ano passado com o Open Bank, tem muitos fundos precisando emprestar recurso para clientes bons. Né? E aí é que a gente tem um produto que é o nosso carro-chefe hoje, que chama Home Equity, no mercado chama Home Equity, crédito com garantia de imóvel, CGI, tem vários nomes, mas o produto é o mesmo. Qual que é a finalidade? O cliente ele dá o imóvel dele como garantia e a gente consegue emprestar o dinheiro para ele muito mais barato justamente por causa da garantia. Então, esse produto, que é o nosso carro-chefe hoje, é onde a gente mais opera, é onde a gente entrega a melhor taxa retorno para o cliente. Então, ele consegue tomar um crédito longo, barato, com carência, sem precisar do banco. Então, hoje ele consegue fazer uma operação 100% online, toma o crédito e não precisa pedir dinheiro para gerente nenhum. Então, a gente não disputa com o banco, tá? Não é essa a ideia, mas a gente consegue atender aquela camada de clientes que ficam muito reféns de bancos tradicionais, né? Bancos de primeira linha que a gente chama. Então, hoje o cara, ele tem lá, sei lá, 20, 30 anos de conta no banco, tem um histórico todo, às vezes volta um cheque dele, ele já não é mais ninguém, já tem uma restrição, já acaba atrapalhando. E a gente não, a iFink ela consegue absorver todo esse leque de clientes. Mesmo os clientes com restrições, dependendo, claro, do grau de restrição, a gente consegue absorver esse cliente e atender ele, porque a gente entende que o empresário hoje ele tem toda uma história por trás, né? Uhum. Então, assim, não é porque ele está passando por uma certa dificuldade financeira que ele não pode tomar crédito. Então, aquele cara, ele tem família, ele tem funcionários, ele precisa de uma reorganização financeira. E a iFink chega para ajudar ele nessa situação.
Então, a gente faz todo um trabalho de organização, fala quanto que você está devendo no mercado, vamos fazer um pacote aqui, vamos estruturar toda a sua dívida, vamos deixar você em uma única parcela, vamos te dar uma carência, alongar. E com isso, esse cliente ele fica na base da iFink, né? A gente atende ele ali da melhor forma, com uma taxa justa, barata, né? Que a gente chama de barato. Hoje a iFink opera numa taxa ali próximo de, dependendo do imóvel da garantia, 1,10, 1,15 mais IPCA, ou até 1,50 fixo, que é uma taxa extremamente baixa para os padrões brasileiros, né? Sim. É um prazo muito longo de 120, 180, até 240 meses a gente consegue fazer. Consigo dar uma carência para esse cliente hoje de 6 meses, ou seja, ele consegue pôr a casa dele em ordem, de verdade. Então, assim, a gente tem a parte do crédito, mas a gente também tem a parte social que a gente fala assim, olha, cliente, agora pega esse recurso e liquida as suas dívidas, né? Porque o brasileiro, ele é muito dinâmico. Se ele tá bem, ele precisa de recurso para investir, né? O brasileiro, ele vai para frente de qualquer jeito. E se ele tá apertado, ele não consegue produzir direito, né? A cabeça dele não funciona. Então, a gente está tentando dar essa tranquilidade, dar o capital para o empresário, né? Trabalhar com tranquilidade, porque se ele tá com dívida, ele não consegue produzir direito. Isso é verdade. E esse foi um ano bem desafiador aqui, falando de agro, né? A gente sabe que muitos dos produtores não é a única, não empreende apenas no agro, né? Tem outros negócios, mas falando de agro, foi muito desafiador tanto para o pecuarista quanto para o agricultor mesmo, né? Tem algumas variáveis aí que a gente não consegue controlar, né, no agro. E às vezes a gente pega aqui muita gente falando que, olha, empatou, ou então, não, esse ano a conta não está fechando. E surge esse medo de adquirir dívida, né? Surge, às vezes, uma necessidade para dar continuidade de inclusive, ir procurar mesmo um banco e tudo mais. Só que, entre falar que tem plano safra, não sei quantos milhões, e ter o dinheiro disponível, também é outra história, né? Às vezes, a ideia de procurar um plano safra que tem ali uma taxa de juros um pouco mais baixa é bonita, mas não funciona, né? A gente percebe, principalmente para os pequenos, para os médios, é difícil o dinheiro chegar na ponta, né? Chega, mas não é da velocidade que eles precisam. Isso. E aí a iFink entra como um plano B mesmo, né? Lógico que a gente não consegue competir com uma taxa de um plano safra, mas a gente, dependendo da situação do produtor, ele acaba tomando um crédito um pouquinho mais caro, mas que saia rápido, né? Porque às vezes a velocidade é mais importante que a taxa. Sim. Né? Dependendo da negociação. Faz girar, movimenta isso rapidamente, né? Você comentou que o produtor ele não tem medo de tomar crédito. O que a gente sempre orienta? Tem que ser um crédito consciente. Uhum. Ele precisa pegar o recurso sabendo onde ele vai alocar e se aquele recurso vai rentabilizar mais do que ele está pagando de juros. Então, por exemplo, se você está tomando um crédito hoje de R$1 milhão a 15%, 18% ao ano, esse dinheiro vai rodar em um ano mais que isso de rentabilidade? Você vai conseguir colocar na safra, na safrinha 2 vezes? Rentabiliza? Então toma o crédito. Não rentabiliza, não faz sentido tomar. Então, você vai pegar o recurso para liquidar dívidas mais caras? Você está no curto prazo no banco, na cooperativa? Quita essa dívida mais cara que está te sufocando, alonga e vida que segue. Esse é o plano. A gente faz um contrato muito longo, só que a gente sempre pede para o cliente tentar liquidar o mais rápido possível, porque a gente vive no Brasil, o juros composto, né, não é fácil. Então, assim, a gente deixa o prazo longo, né, 10, 20 anos, ele vem amortizando isso de trás para frente, e aí, quando o mês está apertado, ele paga só a parcela do mês, o mês que ele está mais tranquilo, ou recebe algum recurso, ou vende algum ativo, ele liquida tudo de trás para frente, e depois ele acaba se livrando daquela dívida, e faz sentido para ele. Isso. A gente já é uma ferramenta, inclusive, né, para adquirir isso, pensar nesse planejamento. Kleber, quando você fala que é um hub de soluções, a gente aqui, como um hub de agro, também entende que sempre tem muita coisa, muitas possibilidades. Me fala um pouquinho mais quais são os carros-chefes. Você falou dessa questão do acessar dinheiro de fundos, que é muito bacana, porque a gente fala muito ultimamente da questão dos fundos, mas o produtor às vezes não sabe como acessá-lo, então tá aí, temos uma possibilidade. E quais mais possibilidades a iFink tem para entregar para a gente? Eu comentei do Home Equity, que é o crédito com garantia de imóvel, que a gente chama ali de varejo, né, que é aquele imóvel residencial, que a gente consegue fazer até 50% do valor do imóvel. Então, hoje, se você tem um imóvel de 500 mil, eu te empresto 250 e assim por diante, ilimitado do valor, desde que o cliente tenha capacidade do pagamento, lógico, para a gente não atrapalhar ele, e que faça sentido o crédito. Esse é nosso produto-chefe. Aí o que mais a iFink entrega de soluções para o cliente? Aí tem um leque gigantesco.
Falando no mundo de vocês do agro, a gente consegue fazer operações de agro também. A gente tem um braço importante de operações estruturadas, então a gente consegue fazer desde antecipações de CPR, CRA, custeio, financiamento de silos e armazéns, pivô. A gente consegue entregar tudo. A gente costuma brincar que a gente é mais barato que uma trade e mais caro que um Banco do Brasil. Então a gente está ali no intermediário, né? A gente sabe que os produtores às vezes ficam ali preso na trade, porque, né? E a gente entra para solucionar. Qual que é a parte bacana nossa? A gente o cliente que chega até a gente ele não tem custo com a gente, né? Então assim, ele não tem por que ele não desconfiar. Porque assim, a IFINC vai fazer todo um trabalho e o recurso vai cair na conta dele. Ele não tem que pôr dinheiro na frente, a gente não cobra nada, né, antecipado. Vai pagar a consultoria. Não. Então assim, o que a gente precisa do cliente? É um trabalho de três brão. A IFINC trabalhando, o cliente ajudando com informação e o fundo topando a operação. Então é um triângulo. Se o cliente ajuda a gente com informação, que é muito importante. Então assim, o cliente que quer fazer um crédito, ele tem que ajudar. Ele tem que mandar a documentação certinho, ele tem que estar ali disposto a colaborar, porque às vezes o cara tá cotando. Então assim, você tá afim de tomar o crédito, ajuda, né? Manda, porque assim, o crédito hoje o que é? É a troca de informação, né, por dinheiro. Então você me manda informação, eu te mando dinheiro. A gente brinca que é isso. Então o produtor mandou a documentação completa, né? Vai fazer uma operação na fazenda, tá com o CAR, tá tudo certinho, vamos para cima. A gente acerta todas as operações? Claro que não, né? Mas o nosso índice de aprovação é muito maior do que a negativa. Então hoje lá a gente fica em São Paulo, a matriz, né? A gente tá chegando agora aqui em Goiânia, mas a nossa inteligência hoje a gente já consegue mapear e saber aonde aprova o quê. Então esse é nosso grande diferencial do mercado. Então por isso que eu falo sem dúvida, a gente tem uma esteira muito rápida, né? A gente até para negar, a gente nega rápido, até para não criar muita expectativa, porque a gente sabe que o produtor, o empresário na ponta tá precisando do recurso para ontem. Uhum. Então, quando a gente manda uma simulação, fez sentido, ele mandou a documentação, ele já, na cabeça dele, ele já está processando o dinheiro, sabendo onde ele vai alocar, o que ele vai comprar à vista, comprar a matéria-prima. Então, se dá errado, a gente tem que negar rápido para ele procurar outros caminhos. Mas, de vias de regra, se o cliente ajudar e ele tiver as garantias necessárias ali, principalmente o imóvel, a gente tem sido bons resultados. O que mais que a gente tem de produto legal? A gente tem, falando na parte de soluções financeiras, a gente tem ali desde financiamento de fazenda, financiamento de imóvel urbano. Aí se você for um pouco mais para a área de planejamento financeiro, a gente tem toda a parte de cobertura de seguros, plano de saúde, consórcio para comprar maquinário. Assim, a gente tem o braço nosso de investimento, a gente é bem completo, câmbio, a gente consegue trazer mesmo o cliente para dentro da operação, né? Porque quando eu estou dando recurso para ele, qual que é a ideia? É que ele fique com a gente, né? Então, eu estou dando recurso para ele sem ele abrir uma conta em banco. O que a gente perde de contrapartida? Fica com a gente aqui, traz o seguro para mim, né? Deixa eu cotar o seu plano de saúde, deixa eu cotar o seu seguro da safra. É isso que a gente faz, esse ecossistema que a gente gosta de deixar o cliente bem próximo da gente. A gente deixa ele quanto mais ele próximo, mais a gente consegue auxiliar. Então, a gente reduz o seguro dele, reduz o plano de saúde, faço a previdência dos filhos, a gente vai costurando ali para reduzir custo e ele ter uma margem ali de lucro que faça sentido. Isso é muito legal, né? Eu tenho falado disso com frequência aqui, a gente está sempre cercado de jovens, né? Tenho falado muito sobre a questão das gerações, as diferenças de comportamento e valores de cada geração. E as gerações mais novas que estão chegando aí no mercado, elas têm pavor não faz ideia do que é enfrentar a fila de banco, não pretende fazer isso. Então, os bancos têm, apesar da gente saber aí essa questão de confiança, de quantos anos alguns bancos estão no mercado, mas por outro lado, eles são muito engessados, ainda tem muita coisa assim que é difícil você conseguir, que você tem que estar na frente do gerente, para o gerente fazer isso. Então, eu gosto muito da ideia das fintechs e dessa revolução que está acontecendo, pela facilidade que é mesmo, e porque eu vejo que apesar da facilidade de ser tudo muito rápido e digital, também você consegue acessar outras coisas com muita tranquilidade que no banco você não consegue resolver pelo bendito do aplicativo, né? Com o gerente vai levar dias para te dar uma devolutiva. Então, eu gosto muito dessa revolução que está acontecendo no mercado financeiro com a chegada das fintechs.
Mas você me falou uma coisa aí, e onde eu quero chegar, que é essa questão do cara, Ai, isso... Quando você fala de documentação para o produtor, às vezes ele tem um arrepio, porque muitas vezes ele está com os processos dele rodando lá, aguardando, e não vai. O banco é bem engessado. I think tem um pouquinho mais de maleabilidade. Eu já tive do outro lado, então eu sei os dois caminhos, né? Eu já trabalhei em uma grande instituição por 15 anos, né? Então... A gente entende o modo operante dele, realmente eles têm algumas travas, né? Falando um pouco dos imóveis urbanos, você estava me perguntando do agro. Falando dos imóveis urbanos, por exemplo, a IFINC, ela consegue hoje atender um leque de imóveis que os bancos tradicionais não atendem. Por exemplo, o imóvel sem averbação, os bancos tradicionais não gostam, não pegam. A gente consegue absorver. Imóvel comercial, operacional, a IFINC consegue absorver e olhar quase todo tipo de imóvel. Né? Diferente de um banco tradicional que ele quer ali o imóvel escriturado com a matrícula certinha e tal. Trazendo para a realidade do agro, a gente ainda tem uma facilidade que realmente essa questão ambiental pega um pouco mesmo pro produtor, mas esse produtor, foi que nem você falou, ele já tem, e às vezes ele tem um segundo negócio, às vezes ele tem uma farmácia, um mercado, e a gente consegue fazer a operação nesse imóvel. Então, assim, ele pode me entregar o imóvel dele urbano, eu empresto o recurso, ele regulariza a área dele, e aí ele consegue tomar crédito mais barato com a área dele regularizada. A área rural hoje, a área que a gente fala agrícola, se não tiver a documentação certinha, é mais difícil tomar o crédito. Por isso que a gente vai sempre trazendo para o plano B. Então, assim, a gente é meio que sobre medida a operação, sabe? A gente quer entender todo o cliente, me conta toda a história, me fala o que você é, né? E me fala tudo, me conta toda a história. A gente brinca que fala assim, me conta tudo, né? E depois eu monto sua defesa comercial baseado no que eu acho que vai dar certo. Então, assim, você tem você tem uma área muito valiosa, mas está enrolada com a documentação, não está conseguindo crédito aqui, mas e esses imóveis no seu IR? Não dá para a gente fazer uma operação aqui e a gente levantar esse recurso e jogar na sua conta e você resolve? Às vezes funciona. Então, é essa flexibilidade que faz a gente ter sucesso hoje. Muito legal. E olhar para cada caso mesmo, né? Com esse carinho, né? Cada caso é uma história diferente. Se você pegar ali, tem... a IFINC já tem, sei lá, 300, 400 contratos feitos nesses anos. Se você contar, cada cliente tem uma história diferente, cada dinheiro vai para uma finalidade diferente, ou vai custear uma viagem para a filha, um intercâmbio, ou até operações maiores, compra de fazenda, tem de tudo. Muito bem. E como está essa expectativa de chegada no mercado goiano? Então, a gente está vindo, né, a convite do Gilson, né, aqui é um mercado muito promissor, né, que pouco explorado, né, a gente está em São Paulo lá, a gente tem algumas unidades espalhadas no Brasil que a gente está abrindo, mas a gente enxerga um potencial gigante aqui em Goiás, em Goiânia, né, aqui no Centro-Oeste todo. Sim. Tem muita coisa a se fazer e a gente sente que os clientes são não diria mal assessorado, mas carente de informação, eu acho. Eu acho que a IFINC chega agora para acolher esse cliente e fazer mesmo um bate-papo com ele ali e ele entender se faz sentido ou não para ele tomar o crédito. Né? Às vezes a solução para ele nem é o crédito, às vezes é uma outra orientação, um ajuste tributário, sei lá. A gente só vai fazer a operação se fizer sentido para os três. A gente brinca que a gente tem o tripé, tem que ser bom para o cliente, bom para a IFINC e bom para o nosso parceiro, né? Que é o cliente o fundo que está emprestando o recurso. Então, se for bom para os três, funciona. Muito bem, Kleber. E como que a gente faz para acionar a IFINC por enquanto? Por enquanto, como a gente ainda está chegando, tem que acionar pelo site, lá no nosso site tradicional, ifinc.com.br. Tem as nossas redes sociais. Você pode entrar em contato, falar que a gente viu a gente aqui, a gente direciona para algum consultor e a gente vai avançando ali, conversando, batendo um papo. A ideia é sempre conversar, né? A gente, às vezes, o produtor ou o empresário, ele vem com uma ideia e o nosso comercial entende que é de outro caminho. Então, às vezes, ele vem buscando uma antecipação de CPR e a gente consegue ver que ele consegue fazer um CRA, né? Ou, às vezes, ele quer fazer um CRA e a gente vê que ele precisa de um custeio. Então, assim, a gente vai personalizar para ele e vai falar, ó, por aqui funciona melhor, faz sentido para você ou não. Se ele está de acordo com as condições comerciais, ele toma o crédito. Se ele achar que está caro ou que não faz sentido, ele não precisa pegar nada. Essa é a ideia. A ideia é dar opções para ele. Então, assim, ele tem já as opções tradicionais, é mais uma opção que ele pode cotar e ver se faz sentido para ele.
É isso, tem que fazer sentido mesmo, tem que ser bom e tem que te ajudar a chegar no resultado que você espera. É por isso que a gente está aqui trabalhando para trazer essas soluções para você que opera no mercado de agronegócio, nesse setor tão complexo. E a gente falou de várias coisas aqui para ti que eu acho que devem ter acendido várias luzes na sua mente, mas pense assim, se o seu negócio precisa de investimento ou precisa quitar algo com alguma dívida, tem alguma solução acontecendo aqui. Se falta documentação, tem solução aqui também, tá? A gente está aqui, a AgroSelections traz sempre para vocês muitas soluções, porque é isso, a gente está no mercado encontrando as empresas que podem preencher essas lacunas que o nosso mercado tradicional tem mesmo. Então, a gente está aqui trazendo a iFink, chegando agora aqui em Goiânia para isso. Semana passada a gente teve um outro conteúdo muito bom falando dessa questão realmente da ambiental, e toda semana a gente está trazendo para você mais algum nome, mais alguma empresa, mais alguma solução para te ajudar a fazer esse agro do futuro com resultado de forma saudável que a gente quer ver por aqui, tá bem? Kleber, muito obrigado pela sua vida. É um prazer recebê-lo nessa mesa. Será um grande prazer tê-lo aqui com a gente na AgroSelections também. Prazer é nosso. E espero vê-lo muito, trazendo muita novidade da iFink e traga os cases de sucesso também. A gente quer ver esses empresários que resolveram algumas questões, que mudaram o jogo dos seus negócios aqui com as soluções da A gente está aqui para ajudar mesmo. Se a gente conseguir agregar na vida de um cliente, a gente já está fazendo a nossa missão, que é levar qualidade financeira para os clientes. Isso é ótimo de ouvir, viu? É muito bom porque é o que a gente preza aqui também. Não é dinheiro no nosso bolso, é colaborar com o dinheiro é consequência, né? A gente ajudando os clientes, automaticamente eles já vão indicar outros clientes. A gente sempre acredita nessa corrente do bem que a gente chama. É isso. Que bom, muito bem. Muito obrigada para você que está aqui com a gente. Kleber, muito obrigada. Obrigado a vocês. Seja bem-vindo mais uma vez. E na próxima semana a gente vem com mais conteúdo. Fique atento com a gente. Acompanhe a gente em todas as redes sociais. Indica para quem você sabe que precisa ouvir, precisa conhecer a iFink também. E na dúvida, chama a gente aqui na mensagem, na DM, que a gente coloca em contato com a equipe do Kleber, tá bom? Até mais, valeu! Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também, é só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.